dia a todos, né? Vamos aqui para começar o nosso estudo, né? A página 108, pergunta 144. Vamos começar com nossa oração, fazer nossa conexão com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando nesse estudo. Agradecido mais uma vez por essa oportunidade de estudar e aprender sobre o mundo espiritual e sobre nós mesmos, para que nós possamos, Senhor, com isso conseguir nossa evolução. Agradecemos também a presença desses nossos irmãos desencarnados, que aqui são trazidos e outros vêm por vontade própria, para junto conosco estudar, e toda proteção espiritual que nos é dada. E sendo assim, damos iniciado o nosso estudo, que assim seja, assim é. Então, meu irmão, vamos continuar os nossos estudos aqui, né? Que nós estamos estudando aqui nesse exato momento, a alma, né? Então, vamos lá. Na 144, ele pergunta assim: que se deve entender por alma do mundo? Aí os espíritos respondem assim: o princípio universal da vida e da inteligência, dos qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a terra é atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirige para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que de certo modo são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então, o que a gente deve entender por alma do mundo, né? Muita gente faz muita acepção da palavra, muita gente cria muitas coisas, né? Fala que a alma, a terra tem alma, né? Então, quando eles falam terra tem alma, eles querem dizer esses espíritos que estão aqui. Esses espíritos que estão aqui, né? Para a sua evolução, para suas experiências próprias, né? Então, a alma é uma coisa muito elástica, essa palavra uso de muito jeito, né? Então, os nórdicos usavam de um jeito, os hebreus usavam de um jeito, os egípcios usavam de um jeito, os sumérios usavam de um jeito, cada um usa do seu bel prazer, né? Mas o que nós devemos entender a alma é que são espíritos encarnados. Quando estão encarnados, são almas, né? E quando estão no espaço, né? No universo lá do outro lado, no plano espiritual, são espíritos errantes. Então, são espíritos. Então, é simples. Só que nós fantasiamos e criamos muitas palavras, ok? Na 145, ele pergunta assim: como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Aí eles respondem assim: esses homens eram percussores da eterna doutrina espíritas, prepararam os caminhos, eram homens e como tais se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensível. Então, gente, o que a gente precisa entender é que esses que vieram antes, né, vieram preparar a humanidade, né? Porque imagine, né, hoje já está uma grande dificuldade em falar em reencarnação, em espírito, em espiritismo, né? Que temos aí religiões que não aceitam, né? Temos pessoas que estão na igreja católica, não aceita isso, outros nas igrejas evangélicas, né? Cada um pensando de um jeito, né? Mas, mesmo assim, todos eles fazem parte de uma evolução planetária, né? É uma preparação. Hoje, o espiritismo dentro do Brasil está muito forte, né? Na Europa, não é tão forte como é aqui dentro do Brasil, né? Por exemplo, Kardec é francês, mas se você for lá dentro lá da França lá falar sobre espiritismo, eles desconhecem, eles não aceitam, não. A Europa é muito fraca para a doutrina espírita. Por isso que o Brasil foi escolhido, né? O Brasil foi escolhido pela espiritualidade.
Nós estamos aqui, Ismael, como nosso patrono, Jesus preparou tudo isso aqui para receber esses espíritos que precisavam evoluir. Porque na Europa eles não conseguem. Eles só conseguem aqui dentro do Brasil. Por isso, o Brasil, quando ele fala pátria do Evangelho, a gente queria o quê? Que o Brasil fosse o berço, né? Fosse tudo calmo, né? Crescer. Não, o Brasil foi preparado para receber esses espíritos como oportunidade, esses espíritos bem trevosos mesmo, é aqui dentro do Brasil que eles estão. Sabe por quê? Que o brasileiro é um povo amoroso, um povo que tem fé, um povo que acredita em Jesus, acredita na espiritualidade, acredita, apesar. Então, mas aqui nós temos muitas religiões, aqui está aberto, aqui temos pessoas que eram do berço hebreus, pessoas que eram de grandes guerras mundiais, né? Estão aqui, estão reencarnando dentro do Brasil como oportunidade, né? Por isso aqui é o Evangelho, aqui é o berço, né? Aqui é o berço para dar oportunidade a esses espíritos. Então as pessoas às vezes ficam assustadas que o Brasil, né? Pode ver, o Brasil é tanta desgraça, ainda continua ainda no auge. Então a Europa não se dá tanto valor ao espiritismo como se dá aqui dentro do Brasil. Tanto é que hoje nós temos médiuns espalhados pelo mundo todo. Temos pessoas de outras doutrinas, de outras religiões espalhadas pelo mundo todo. Ok? A 146 fala assim: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Aí eles falam: não. Porém, nos grandes gênios, em todos que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem, cujas ações têm todas por objeto a humanidade, né? Então, vocês podem perceber que essas pessoas que são grandes gênios, né, que coisas, eles pensam muito com o cérebro, né? Eles têm poucas emoções, né? E já os outros que trabalham mais para ajudar as pessoas, né? Eles trabalham mais com o quê? Com o coração. Quando está se fazendo o nosso corpo aqui no planeta Terra, fazendo dupla etérica, coisas, o primeiro órgão que é feito, gente, é o coração. Vocês sabiam disso? O coração é o primeiro órgão. A esse coração sai dali ramificações para se fazer o cérebro. Por isso que nós temos 3 cérebros, tá? Nós temos o cérebro real, que é na cabeça, tá? Temos o cérebro, que é o coração. Por isso fala assim: pense ou com a cabeça ou com o coração. Não tem? Muitas vezes não falam isso. É porque realmente o coração faz parte do cérebro. E uma outra parte é o intestino. Então nós temos 3 cérebros. Quando você está pensando, está muito pensativo, alguma coisa ocorre no seu intestino. Vocês podem reparar isso. Entendeu? Então, quando os gênios, vamos dizer assim, que ele é um pouco materialista, né? Muito materialista, não é espiritualista. Todo mundo que é muito pensante, eles pensam um pouco com o coração, eles agem mais com a razão, né? Eles agem mais com a razão, eles começam a analisar e às vezes erram, porque lá os espíritos lá atrás não falam que o instinto às vezes é mais certeiro do que a gente raciocinado, que é o nosso cérebro, né? Então vamos lá, na 146 nós temos a letra A ainda. Que se deve pensar a opinião dos que situam a alma no centro vital, né? No centro vital quer dizer em algum órgão principal, né? Ele diz assim: quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. O que situa, o que considera o centro da vitalidade, esses confunde com o fluido ou princípio vital. Porém, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e moral, né? Então, fala assim, que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para manifestações intelectuais e morais, né? Então, gente, muitas vezes a gente fala assim: ah, ele agiu com o coração, ah, ele agiu, né, com o cérebro, né? Olha só, eles estão determinando uma sede da espiritualidade. Não é assim. O espírito, ele funciona em todos os órgãos, né? Como princípio vital,
né, e como alma, né? O que nós temos em cada parte são os chakras. O chakra funciona de certa maneira. Então, quando você tem certas atitudes, atinge aquele chakra, né? Quando você pensa muito em sexo, né, em coisas materiais, né, você está ativando o seu chakra, né, básico, que fica ali perto ali da região dos órgãos genitais, tanto da mulher como do homem. Então, uma pessoa que está muito ligado a sexo, a coisa presa à matéria, à terra, né? Isso está preso ali. Aí, quando você vai melhorando, seu chakra vai subindo, subindo, até você atingir o chakra cardíaco. Quando você conseguir atingir o chakra cardíaco, ou seja, quando você passar a trabalhar em caridade e ajudar o próximo, esse chakra que faz a conexão com o chakra mais acima, que esse chakra acima que vai conectar com a espiritualidade, né? Sendo assim, né, nós acabamos aqui nosso estudo de hoje, né, e vamos já na próxima aula estudar materialismo, ok? Isso aí são estudos, gente, para que vocês também possam pegar o livro e ler, né, e também entender, porque aqui é uma coisa breve, é uma coisa rápida, mas há uma necessidade que a gente força as pessoas a estudar o espiritismo. Porque sem estudo, gente, nós não vamos conseguir sair dessa matrix. Nós não vamos. Nós temos que estudar, né? Nós temos que unir a caridade com o estudo. Ajudar o próximo para se ajudar a si mesmo. Isso que nós temos que fazer, ok? Vamos agradecer então a espiritualidade de estar aqui, né? Então vamos lá. Obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado, bons Espíritos, por estar aqui, nos auxiliando, nos ajudando. Obrigado a todos esses irmãos espirituais que sempre estão aqui conosco, nos ajudando, fazendo tudo para nos ajudar. Obrigado à presença desses irmãos desencarnados. Obrigado a essa equipe medianeira que vem aqui resgatar esses nossos irmãos. Tenho certeza que muitos deles resolvem acompanhar esses caravaneiros para um tratamento, para ser tratado. Muito obrigado por essa oportunidade de ser um instrumento da espiritualidade. E sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.